Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e também confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a bilheteria do Festival Internacional de Teatro deste ano. A gente recebe também aqui no estúdio o presidente do Conselho Afro. Nós vamos conversar com ele sobre o combate à discriminação racial. Mas nós começamos essa edição conferindo os projetos que foram protocolados no Legislativo. E quem traz as informações é a repórter Jaqueline Casanova, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, confira os projetos protocolados nesta semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O presidente do Legislativo, Paulo Paulera, protocolou projeto de lei para declarar de utilidade pública municipal o Instituto SOAR. O vereador Celso Peixão apresentou projeto de lei complementar que altera o Código de Obras e Edificações. O objetivo é que edificações com finalidades comerciais, industriais ou de prestação de serviços que tenham sido concluídas até a entrada em vigor desta lei complementar, fica permitida a emissão da certidão de acessibilidade independentemente de expedição prévia de alvará ou habite-se ou de regularização prévia desses atos administrativos. A Prefeitura também protocolou 2 vetos. Um veto total ao projeto de lei do vereador Bruno Moura, que cria o Programa de Proteção da Vida e Integridade Física em escolas públicas municipais e da rede conveniada. E o outro veto é parcial e se refere ao Programa de Pagamento Incentivado, o PPI. Foram protocolados ainda 33 requerimentos, 165 indicações e 9 moções. Todas essas propostas podem ser acompanhadas em nosso site riopreto.sp.leg.br. Jaqueline Casanova, da TV Câmara, o canal do Legislativo. E agora a gente confere o balanço das votações realizadas durante a 23ª sessão ordinária e nas terceira, quarta e quinta sessões extraordinárias de 2023. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 3 propostas do Poder Executivo nesta terça-feira, dia 27 de junho, data na qual realizaram 4 sessões seguidas. A primeira reunião foi a ordinária, a 23ª do ano. Na ocasião, os parlamentares acataram, em primeiro turno, o projeto de lei que trata das diretrizes orçamentárias para 2024. A LDO, matéria que estabelece as metas fiscais, prioridades da administração e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA. À LDO foram incorporadas 2 emendas, ambas de autoria do vereador João Paulo Rilo, do PSOL. A primeira emenda anexada à LDO defende a ampliação da coleta seletiva no município, a fim de garantir a universalização do serviço. A segunda emenda determina investimento de no mínimo 1% do orçamento municipal na Secretaria de Cultura para implementação de políticas de incentivo e apoio financeiro ao setor. Assim que terminou a sessão ordinária, os vereadores realizaram a terceira sessão extraordinária do ano, na qual aprovaram a LDO e suas respectivas emendas em segundo turno. Na sequência, o plenário sediou a 4ª sessão extra de 2023. Foi analisada em primeiro turno a prorrogação do PPI, o Programa de Pagamento Incentivado do município. A iniciativa permite que contribuintes que tenham dívidas com a Prefeitura possam pagá-las com desconto de juros e multa. O Poder Executivo determina mais 30 dias de vigência para o programa, estendendo sua validade até o dia 29 de julho, exclusivamente para casos de pagamento à vista dos débitos. Uma emenda de autoria do vereador Renato Pupo, do PSDB, foi incorporada ao projeto. A proposta do parlamentar passa a garantir também a prorrogação do PPI para quem deseja fazer o pagamento parcelado. Nesse caso, o prazo de adesão se estende por mais 25 dias, terminando no dia 24 de julho. Também na 4ª sessão extraordinária foi aprovado na legalidade projeto que altera o Código de Obras e Edificações do município. A medida desobriga a instalação de sistema de aquecimento de água por luz solar nos empreendimentos habitacionais populares não subsidiados pelo governo ou de financiamentos públicos.
Uma emenda do vereador João Paulo Rilo mantém a obrigatoriedade de instalação do sistema naqueles empreendimentos 100% subsidiados pelo governo. Por fim, as duas propostas da 4ª sessão extra voltaram à pauta para serem analisadas no mérito. As votações em segundo turno do PPI e do Código de Obras foram realizadas na 5ª sessão extra, recebendo parecer positivo e concluindo os trabalhos desta terça-feira. Os projetos aprovados seguem agora para sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que viram lei. Acompanhe a tramitação dos projetos e leis no site riopreto.sp.leg.br. E nesta semana, os vereadores jovens se reuniram em sessão ordinária, a terceira deste ano. A Câmara Jovem realizou a terceira sessão ordinária de 2023 no plenário do Legislativo. Não houve projetos de lei em discussão durante a sessão, mas os vereadores apreciaram propostas que serão encaminhadas para o Executivo. As indicações e requerimentos entram na pauta da próxima sessão ordinária da Casa, durante a 24ª sessão ordinária da próxima terça-feira. Os vereadores jovens apresentaram 2 requerimentos, o que congratula o Instituto As Valquírias pelos serviços prestados à comunidade e o que requer informações sobre a reforma da Praça Aldor Tonelli, na Redentora. E também 2 indicações pedindo intervenções no trânsito, um semáforo na Rua Doutor Coutinho Cavalcante com a Rua Sebastião Volpe e uma lombofaixa na Rua Jorge Tibiriçá, 3518, na Vila Santa Cruz. 2 importantes nomes do cenário político nacional foram homenageados aqui na Câmara. Agora, Itamar Borges e Geninho Zuliani são cidadãos honorários riopretenses. Confira. Em sessão solene, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto homenageou os políticos Itamar Borges e Geninho Zuliani. Eles receberam o título de cidadão honorário riopretense, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade local. As propostas de ambas as homenagens são de autoria do vereador Francisco Sávio Ruel Júnior, da União Brasil. Nas justificativas dos projetos, o vereador destacou, entre tantas realizações, o importante empenho de Itamar e Geninho em servirem de interlocutores com os governos estadual e federal em busca de recursos financeiros para entidades sociais da cidade, instituições de saúde e para a Prefeitura de Rio Preto. Natural de Santa Fé do Sul, Itamar Borges, que é do MDB, foi reeleito em 2022 para mais um mandato como deputado estadual. Desde o ano passado, Itamar passou a residir aqui na cidade, transferindo seu domicílio eleitoral para São José do Rio Preto. Eugênio José Zuliani, ou Geninho Zuliani, como é conhecido por familiares e amigos, nasceu em Ribeirão Pires. Seus pais são de Olímpia, cidade que o elegeu vereador e posteriormente prefeito por 2 vezes. Em 2018, Geninho foi eleito deputado federal. Em 2022, concorreu ao cargo de vice-governador na chapa de Rodrigo Garcia. Autoridades, amigos e familiares celebraram o reconhecimento do empenho de Itamar Borges e Geninho Zuliani no fortalecimento de Rio Preto e a condição de referência nacional nas mais diversas áreas dos serviços públicos e privados, sobretudo na saúde. A sessão solene realizada na Câmara Municipal, em homenagem aos políticos, foi comandada pelo presidente da Câmara, vereador Paulo Paulera. Também compuseram a mesa de honra o prefeito Edinho Araújo, o vice-prefeito Orlando Bolsoni, o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, o coronel Marcelo da Silva Lessa, comandante do 17º BPM, entre outras autoridades. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e na volta você confere as novidades sobre a programação do Festival Internacional de Teatro de Rio Preto e os detalhes sobre a bilheteria do evento. Nós voltamos já, não sai daí. A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto.
Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Vamos a mais um quiz. Você está pronto? Qual é a base de cálculo do IPTU? A. O valor venal do imóvel. B. A inflação dos últimos anos. C. A taxa Selic. Tempo. A alternativa certa A. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. O valor venal é o valor estimado de um bem definido pelo poder público e será obtido pela multiplicação da área ou da parte ideal pelo valor do metro quadrado do terreno. O Panorama TVC está de volta e o assunto agora é cultura. Em julho, a Prefeitura de Rio Preto e o Sesc São Paulo realizam mais uma edição do FIT, o Festival Internacional de Teatro. Serão 51 apresentações em palcos tradicionais e espaços alternativos. Veja o que está sendo preparado para a edição deste ano. Produções teatrais de diferentes partes do Brasil e também de fora do país desembarcam em Rio Preto no mês de julho. A razão é a realização de mais uma edição do FIT, o Festival Internacional de Teatro da cidade, que completa 54 anos de história, 21 deles recebendo atrações estrangeiras. Em 2023, a grade de programação conta com 30 espetáculos. Os trabalhos nacionais representam 8 estados brasileiros. Neste ano, serão 3 atrações internacionais: uma inglesa, uma argentina e uma portuguesa. O FIT acontece de 20 a 29 de julho. A programação traz opções para crianças e adultos. A abertura do festival será com o grupo Galpão. A Companhia de Belo Horizonte, Minas Gerais, traz a Rio Preto o espetáculo De Tempo Somos. A apresentação gratuita será realizada no Anfiteatro da Represa. Além do espetáculo de abertura, outras 6 produções vão ocupar ruas, praças e espaços alternativos com entrada gratuita. Já para as atrações que exigem ingresso, os valores praticados serão de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. O Festival Internacional de Teatro é realizado pela Prefeitura de São José do Rio Preto e pelo Sesc São Paulo. A programação completa e informações sobre ingressos estão disponíveis no site fitriopreto.com.br. E para saber mais detalhes sobre a venda dos ingressos e a programação, a gente conversa com o Denis, que é coordenador de programação do Sesc Rio Preto. Olá, Denis. Já vamos falar mais então sobre essa venda dos ingressos, né? Quando é que tem início? Como é que vai funcionar, Denis? Boa tarde. Boa tarde. A venda dos ingressos para o FIT, ela sempre foi realizada em 2 momentos, né? Primeiro a gente faz a venda online, solta o início da venda online, que está prevista para o dia 6 de julho, né, a partir das 18 horas. E depois, no dia seguinte, a gente começa a venda presencial. E sempre com 2 pontos. Este ano a gente vai trabalhar no Sesc, em Rio Preto, 2 pontos, claro. No Sesc Rio Preto e na Biblioteca Municipal, no dia 7, a partir das 18 horas. Mas como a gente coloca em rede, em qualquer unidade do Sesc é possível adquirir também, a partir desse mesmo dia 7, a partir das 18 horas. Sim, então quem estiver fora de Rio Preto e quiser vir também pode comprar no Sesc
Presencialmente, né? Isso, exatamente. Além do online. Além do online, que se inicia um dia antes. Então, isso que eu ia te perguntar, se tem bilheteria física, então vai ter, sim. Tem um tanto de ingresso que é destinado para bilheteria física, porque a gente sabe que tem peça que esgota rapidinho, né? Sim, sim. A gente nunca coloca 100% da venda online, tá? A procura presencial acaba se tornando uma coisa muito maior, né? Porque são poucos pontos e muita gente. Então, a gente deixa um maior número também online, mas a gente tem uma venda presencial também para todos os espetáculos. Para outros eventos do SESC, vocês têm trabalhado com a fila virtual, vai ter? Sim, exatamente, né? A fila virtual é aquele modelo que já é conhecido. Você, a partir do momento que entra, já garante o seu lugar. E mesmo que você saia, quando você retorna, você não perde o lugar na fila. Tá, mas essa fila vai estar liberada a partir das 18 horas. Só vai estar liberada a venda a partir das 18 horas, do dia 6. Então, é a partir deste momento que passa a valer. Começa a valer a fila, Isso, porque antes a pessoa não vai conseguir entrar na parte de compra do ingresso, então ela não vai estar a fila disponível. Tá, joia. Tem um limite de ingresso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre os valores. Sim, todos os espaços, né, que a gente tem fechados têm limites, né, de acordo com os assentos. E os valores foram aqueles que foram falados no VT, né, de R$20 e R$10. 20 a inteira, 10 a meia e para o comerciário. Tá, dentro. Então, também é importante a gente ressaltar que existem alguns espetáculos gratuitos. Como que vai funcionar a questão dos espaços e dos espetáculos gratuitos? Os gratuitos que são em salas fechadas, que têm capacidade, a retirada de ingresso também pode ser feita online, sempre um dia antes do evento, a partir disso. Então, a gente não deixa muito tempo, né? Mas um dia antes pode fazer a retirada e 30 minutos antes do início do espetáculo no local. Esses espetáculos são os do SESC, que são os infantis, e o Mary Stuart, que também vai acontecer no Teatro Municipal. Então ele pode tirar online esse ingresso? Um dia antes, só que não é com tanta antecedência. Ele não vai estar disponível a partir do dia 6. Ele vai estar disponível um dia antes do dia do espetáculo. Então você não precisa ir lá e ficar uma hora antes na fila, como costumava se fazer? Não. Tá, isso é novo ou já Isso é novo, isso a gente está colocando a partir deste ano, né? Este ano também a gente introduz a ideia do carrinho de compras, o carrinho virtual, então a pessoa não precisa fazer várias compras, ela pode numa mesma compra aglutinar todos os interessados, os ingressos interessados e executar uma compra única. Facilita bem. Bastante. Mas a pessoa não corre o risco de pegar, colocar no carrinho e quando ela for comprar já vai ter acabado? Não, a partir do momento que ela põe no carrinho, ele já está reservado. Caso a compra não se efetue, ele volta para a venda. Ficar disponível. Tá, joia. Vocês têm uma quantidade de ingresso aí que estão prevendo vender, que estão prevendo distribuir? Olha, a gente tem um histórico de sempre ter 90%, 95% de vendas dos espetáculos, né? Não sobra ingresso, né? Se eu não me engano, a gente atingiu mais de 20 mil espectadores na última edição, né? Óbvio que a gente conta muito com os espetáculos que são gratuitos em espaços abertos, porque isso atinge um volume muito maior de pessoas, né? Dá um acesso a muito mais pessoas. Mas os ingressos também, eles não sobram ingressos, não. A gente tem teatros de capacidades bem interessantes, né? O Paulo Moura com quase 1.000 lugares, né? O Municipal com 400, o SESI com 300. Então, são lugares que acomodam bastante pessoas e aí não sobram ingressos. A gente vê sempre que está lotado, né? Isso é muito, muito legal. Já que você citou os espetáculos gratuitos, vamos falar dos espetáculos em espaço público. O que o pessoal pode esperar? Sempre muita diversidade. A gente tem um internacional acontecendo num espaço gratuito, né, espaço aberto, que é muito importante. Acho que com a partir do que o festival se tornou internacional, né, a gente consegue aí trazer um pouco dessa cultura de outros países, né, dessa produção de outros países. E então a gente conseguir colocar isso de uma forma gratuita é mais interessante ainda para a gente conseguir acessar o maior número de pessoas, né? Um dos locais que esse espetáculo vai acontecer é um espetáculo argentino, o FX, vai ser no Calçadão. E é uma montagem muito interessante, porque eles montam um site específico, que é tudo aquilo que é criado para locais não convencionais, né? E eles montam um set de filmagens, então é como se estivesse passando uma cena de um filme ali, e as pessoas então vão ter contato com duas coisas, o teatro, porque vão estar interpretando, né? E também com a produção cinematográfica. Então é um espetáculo que a gente está apostando muito, que a gente gostou muito de ter conseguido trazer, né? E que ainda mais sendo gratuito nesses espaços de grande circulação, para a gente ter aí um grande público assistindo. E é uma coisa interessante, porque eu li a sinopse e eu não consegui imaginar como isso vai ser feito, né? E que vocês estão trazendo aí para a rua. E também o FIT tem uma tradição de levar esses espetáculos para as áreas mais periféricas, para os distritos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o FIT, né, ele tem a intenção de, então, dar o acesso à cultura a toda a população.
E para isso também sabe que é complicado o deslocamento, né, em horário de trabalho. Então, os espetáculos que acontecem, principalmente nos distritos, né, Talhado e Schmidt, eles são à noite para que as pessoas possam ter retornado aos seus distritos e assistir os espetáculos. Além disso, tem no Pinheirinho, tem no Eldorado, locais que estão mais distantes, que talvez as pessoas não consigam vir, já que a concentração dos teatros está numa região central. Né? Se a gente for olhar ali o Paulo Moura, o SESI, o Municipal e o SESC, está tudo ali muito próximo, né? Então, a ideia de levar isso para as regiões mais nas bordas da cidade é justamente para acessar o maior número de pessoas. Tá, vocês também vão utilizar alguns espaços que são diferentes de teatros, né? Eu sei que vai ter apresentação aqui no Mercadão, na Comedoria, na biblioteca da Unesp. Fala um pouquinho sobre isso. Essa também sempre foi uma ideia, né? Há bastante tempo que o teatro não tem sido uma produção específica para as áreas cênicas formais, digamos assim, né? E quando a gente chega aos trabalhos, então a gente tem esse olhar também para aquilo que ocupa locais não convencionais, né? Lógico que a gente aí não consegue ter as mesmas estruturas e nem é este o objetivo, mas é de mostrar que pode se fazer teatro em qualquer local, né? Então, quando a gente fala de fazer um teatro ali na Comedoria do SESC, é para utilizar uma outra formação de plateia, né? Uma plateia que está mais ligada a uma apresentação de show, uma apresentação musical, do que a um teatro, né? Então, ter a possibilidade de serviço nesse espetáculo que é o Cabaré Chinelo, as pessoas vão poder consumir, porque é a ideia do espetáculo, ele foi formatado dessa forma, né? Quando a gente fala dos espetáculos que acontecem na biblioteca, o ano passado a gente já teve um também, a ideia é de manter de novo, é para poder unir um pouco das coisas. A biblioteca é um espaço tão bonito e que a gente quer que tenha maior frequência de pessoas. Então, a partir do momento que a gente coloca a peça acontecendo ali dentro, as pessoas obrigatoriamente vão ter que ir para a biblioteca para ver o teatro, né? E aí, quem sabe, se interessa por outra coisa, a biblioteca tem um monte de andares tão legais, tem um museu, né? Tem uma rádio, tem a secretaria. Então, é importante que as pessoas também se apropriem dos espaços públicos, né? Muito obrigada. Se você quiser deixar mais algum recado aí para o pessoal, eu só quero frisar, então, que tem mais informações no site do FIT, que é o www.fitriopreto.com.br. Quem quiser mais informações pode entrar lá, ou também no site do SESC. Isso, e nas redes sociais, né? É importante só deixar claro que para a compra online é necessário fazer um cadastro anterior. Não deixem para fazer isso na última hora, porque aí vocês podem perder os ingressos por conta do cadastro. Faça o seu cadastro e seu login com antecedência, para que você, na hora que liberar os ingressos, só vá lá e compre. Então, muito obrigada, um bom FIT para a gente, não é mesmo? Muito obrigado para nós todos. E da lista de 30 espetáculos da programação do Festival Internacional de Teatro, 5 são grupos daqui, da cidade. A TV Câmara preparou uma programação especial para falar sobre o trabalho desses artistas locais. Confira. A programação da TV Câmara dá destaque aos espetáculos e companhias locais que estarão no FIT 2023. O programa Primeiro Ato traz entrevistas com produtores, diretores e artistas da cidade que integram a programação do Festival Internacional de Teatro neste ano. 5 espetáculos compõem a cena local do FIT em 2023. A companhia Fábrica de Sonhos faz uma homenagem ao universo circense, com a peça Circulando, o maior espetáculo da Terra. Drica Sanches, diretora de produção da companhia, fala sobre a trajetória do espetáculo e sobre os 25 anos de trabalho do grupo. Para falar de comicidade e protagonismo negro no humor, o Primeiro Ato recebe a atriz Gisele Lansoni, da companhia Palhaçaria. Ela traz os detalhes sobre o espetáculo E o Palhaço, o que é? Produção que deve encantar espectadores de todas as idades. Laurence Garcia, fundador da companhia Apocalíptica, aborda a trajetória da peça Homem do Princípio ao Fim. A comédia dramática tem como base a relação homem e sociedade e aborda tópicos como amor, ciúme e solidão. A lista de convidados do Primeiro Ato conta também com Murilo Gussi, fundador e diretor do GAL, Grupo de Apoio à Loucura. Ele fala sobre Cabaré Existência, espetáculo musical performativo que leva para o palco a vivência dos artistas que integram o elenco. O trabalho híbrido e experimental do agrupamento Núcleo 2 também ganha destaque. O grupo participa do FIT este ano com o videotour A Casa de Maria. Jeff Teles, artista multimídia e integrante do coletivo, fala sobre a produção que coloca o espectador
em interação com espaços da cidade. As entrevistas serão exibidas ao longo da programação da TV Câmara e também pelo canal da emissora no YouTube. O Festival Internacional de Teatro de Rio Preto acontece de 20 a 29 de julho. A programação completa e informações sobre bilheteria estão disponíveis no site do festival. Basta acessar fitriopreto.com.br. E nessa semana, o IBGE divulgou o Censo Demográfico 2022. Vamos conferir os números do crescimento da população com a repórter Jaqueline Casanova. Olá, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou os últimos dados da população brasileira. O fechamento da pesquisa aconteceu em 1º de agosto de 2022 e os dados foram divulgados agora. Confira os números. O Censo Demográfico 2022 mostra que o Brasil tem 203 milhões de habitantes. Desde 2010, quando foi realizado o censo demográfico anterior, a população do país cresceu 6,5%, representando 12 milhões de pessoas a mais. Isso resulta em uma taxa de crescimento anual de 0,52%, a menor já observada desde o início da série histórica, iniciada em 1872, ano do primeiro censo do país. São José do Rio Preto tem 480.439 habitantes, o que representa um crescimento de 17% da população em relação ao censo anterior. A cidade ocupa a posição de número 45 entre os 5.570 municípios brasileiros e entre as 645 cidades do estado de São Paulo. Está em 10º lugar em número de moradores. A densidade demográfica é de 1.112 habitantes por quilômetro quadrado. A pesquisa divulgada pelo IBGE mostra ainda que a frota de veículos de Rio Preto em 2022 é de 421.384 unidades, um crescimento de 30% nos últimos 10 anos. Automóveis representam 224.334 unidades, motocicletas, 92.227 veículos. Dia 3 de julho é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. No próximo bloco, o Panorama conversa com o presidente do Conselho Afro sobre esse e outros assuntos. A gente volta daqui a pouco. Na sua loja de aplicativos do seu celular, procure por Processo Legislativo Digital. Após a instalação, abra o aplicativo Processo Legislativo Digital e procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E pronto! Agora você pode consultar todos os projetos que estão em tramitação na Câmara, pautas das sessões, todas as leis, votações, ordem do dia e muito mais. E ainda você terá acesso direto com os vereadores, ouvidoria da Câmara e acesso aos conteúdos da TV Câmara Rio Preto. Processo Legislativo Digital, o app do Legislativo de Rio Preto. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Quiz da Câmara Municipal. Vamos lá? Qual o tempo regular da sessão ordinária da Câmara Municipal? A, 5 horas. B, 2 horas. C, 4 horas. Tempo.
Opção correta, C. A sessão ordinária da Câmara terá duração máxima de 4 horas, mas pode ser prorrogada. Olá, estamos de volta. O Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial é lembrado em 3 de julho. A data se refere à aprovação da primeira lei brasileira contra o racismo em 1951. E quem fala sobre isso com a gente aqui no Panorama é o Daroc Viana, que é presidente do Conselho Afro aqui em Rio Preto. Boa tarde, Daroc, tudo bem? Boa tarde, Ariana. Boa tarde a todos que nos assistem também. Por que a gente ainda precisa de uma lei para lembrar as pessoas que a discriminação racial é crime e que deve ser combatida? Bom, infelizmente no Brasil nós temos menos tempo de liberdade das pessoas negras, né, do que de escravização. E no Brasil muito foi feito por lei dessa escravização, do escanteamento dos corpos, periferização dos corpos negros, né, e da violência estatal, o que engloba o mercado de trabalho e educação. Então, assim, é sempre necessário também que por lei a gente reafirme as questões de reparação para a negritude. E também porque no Brasil o preconceito é velado. Ele acontece ali nas entrelinhas, na brincadeira, numa fala que por muitos vão te dizer, olha, você não está exagerando, será que foi isso mesmo? Então, assim, ter a lei eu acho que tenho certeza, é importante para dar uma reprimida nesse comportamento, nessa cultura racista que nós temos. É porque o brasileiro tem a fama de ser, ele é querido, não tem isso não, né? Uhum. De ser um povo cordial, né? Uma cordialidade. Sempre que não é consigo, né? Sempre que é com uma minoria que a gente não faz parte, não pertence. Sim, assim é com machismo, com racismo, com capacitismo, qualquer outra minoria. E já que a gente está falando isso, desse Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, né? Quais as conquistas, quais os avanços e os desafios que ainda precisam ser enfrentados aqui, em Rio Preto, para a gente chegar aí em busca dessa equidade racial? Eu gosto de falar que a gente precisa, sobre o racismo, passar por um processo de reconhecimento, depois de combate, para depois de superação. Nesse momento, em Rio Preto, a gente conseguiu chegar num momento onde é fatídico, reconhecido por todos a existência do racismo e a necessidade de se aprimorar o nosso sistema, nossas políticas públicas por isso. E nós entramos num momento de combate ao racismo, onde as instituições começam a tomar para si a responsabilidade disso e promover as políticas públicas afirmativas necessárias para o avanço, né? Hoje, o avanço que nós tivemos, que eu sinto que nós tivemos, é que os órgãos públicos, as secretarias envolvidas, principalmente a Secretaria de Igualdade Racial, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Trabalho e Emprego, elas têm se mobilizado em prol dessa pauta, em prol dessa conscientização e das parcerias. E eu acho também que fica muito nítido assim, como a população tem olhado com mais carinho, mais atenção, mais critério a respeito dessa pauta. Deixou de ser um tema onde ficavam apenas se discutido nos grupos negros e passou a ser discutido na sociedade como um todo. Isso na parte cultural, na parte política. É lógico que a gente tem as partes materiais de avanço também da atuação do Conselho nos últimos tempos. Então, já que a gente está falando do Conselho, tenho outras perguntas, mas vamos parar aqui no Conselho. Já é o seu segundo mandato como presidente do Conselho. Como é que você avalia esse primeiro e esse segundo também, que já está chegando ao fim aí? O primeiro biênio, né, de mandato foi bem agitado para a gente. Não sei se era tanto pela novidade, mas tivemos muitos parceiros, fizemos muitas ações. Mas de todo jeito, algumas partes importantes, que era a política pública mesmo, a questão de discutir a proposição legal, etc., a gente achou que ficou um pouco aquém. Mas foi bom que trouxe visibilidade, trouxe as pessoas para saberem que era o Conselho. A gente teve uma eleição com, acho que quase 300 pessoas ali acompanhando e tinha 40 e poucas pessoas disputando a vaga no Conselho. Isso era uma novidade, aquele tipo de eleição. Então, foi muito bom para estruturar. Já no segundo mandato, a gente tentou fazer uma passagem sobre essas políticas públicas que a gente batia, né? Que seria a política de cota, política de fundo municipal de igualdade racial, um selo municipal que trate da responsabilidade das empresas sobre a equidade racial. E nós conseguimos dar certo avanço nisso. É claro que eu, como alguém que está no papel de presidente, de cobrar, de avançar, vou sempre olhar com uma análise, poderíamos ter avançado mais, poderíamos ter crescido mais, mas eu acho que para a instituição que é o Conselho, com o papel de cobrar, fiscalizar e acompanhar, eu acho que avançamos muito nesse sentido e que principalmente no sentido que é de
fazer as pessoas pensarem que precisa ter uma política pública de empregabilidade, precisa ter um envolvimento da Câmara Municipal, precisa ter um envolvimento direto dos órgãos e setores. O Conselho consegue trabalhar no sentido de que é importante a gente ter datas para lembrar, como 3 de julho, 20 de novembro, enfim, mas que esse trabalho tem de ser permanente? Como que vocês lidam com essa necessidade desse trabalho de todos os dias, incansável? Exato, o trabalho tem que ser permanente porque ao comemorar datas, comemorar entre aspas mesmo, né? Porque a gente está tratando de um tema que não tem, muito o que comemorar, né? A não ser as conquistas. Sim. Que aí essas conquistas, sim, é o que repercute no dia a dia, que vai repercutir no atendimento da população, no avanço dessa população para usar menos termos pejorativos, para pensar melhor sobre suas próprias falhas nesse sentido. Já as datas comemorativas são muito importantes para a gente marcar, para a gente se posicionar, só que também tem um risco, a gente tem que ter atenção para que não pareça que, ao comemorar, já estamos fazendo política pública de igualdade racial. Não, a gente, na verdade, precisa das datas para lembrar que precisamos fazer mais e mostrar o que já estamos fazendo. Não pode ficar na comemoração, tem que ficar no, olha, mais um ano, mais um avanço. E o ano que vem que seja melhor. Uma luta mesmo, né? E já que a gente está falando de política pública, tem uma tratativa aqui com a Câmara para aprovação de um projeto de lei, né, para a criação de cotas em concursos públicos municipais. Conforme o projeto, 17% das vagas seriam destinadas a pessoas negras, 3% para indígenas. A matéria está tramitando por aqui. Como é que está? Em que pé que está? Exatamente. A gente já passou pela Constituição de Justiça, né, que vai ver a legalidade, e tivemos um alinhamento muito bom, voltou para o Conselho, discutimos, etc., e passou por essa comissão com um voto favorável. Agora está na mesa da presidência para ver quando vai ser colocado para votação já, na verdade. Passa por outras comissões, mas já está liberado aí para votação segundo o presidente. Tive reunião com ele essa segunda-feira para conversar. Então está sendo dialogado o melhor momento para essa primeira votação da legalidade e mérito. Só que essa é uma das leis mais importantes que a gente poderia. Se eu pudesse escolher, como acabou acontecendo, uma só para a gente conseguir passar para frente, seria essa da lei de cotas. Porque quando a gente fala sobre superação do racismo, está diretamente relacionado à empregabilidade e à questão da educação. Inclusive, até a capacidade de se ter estudo, de se estar dentro do sistema de educação, tem a ver com a empregabilidade, tem a ver com se aquela família tem recurso financeiro, se ela consegue se manter, né? E eu acho que, devido à baixa presença das pessoas negras no setor público, principalmente em qualquer cargo que seja um cargo de nível superior, até mesmo de nível médio, as pessoas negras hoje no poder público ocupam geralmente os cargos terceirizados ou os cargos de baixa valorização, né? Eu acho que a gente prega um avanço aí para quebrar o ciclo de miséria. Nesse caso, onde as famílias negras terão um subsídio maior, uma participação maior no Estado. A gente sabe que trabalhar no setor público muda o cenário de muitas famílias. Mudou a minha, por exemplo, como uma pessoa negra dentro da estrutura do Executivo. E eu acho que tem o poder, então tem o poder de mudar esse cenário. Trata de uma questão muito séria, muito cara para a gente, que é a negritude, que é a questão da empregabilidade, e é a questão também de poder nos ver nesses postos, nessa posição que vai poder reverberar na vida do meu filho, na vida da minha família daqui para frente. Um sistema que sofreu muitos ataques, né, Daroca? Esse sistema de cotas nas universidades sofreu muitos ataques nos últimos anos, né? Também torna para vocês uma luta um pouco, um empenho, né, para que isso seja aprovado. A gente tem no Brasil, né, tanta discussão das cotas no ensino público, né, gratuito, e essa questão dos concursos públicos. A gente já tem bastante lugar do Brasil com essas cotas aprovadas no concurso público. Do ensino público é legal que a lei federal acaba abrangendo já as universidades diretamente, só que aqui no Brasil a gente tem no nível federal, para você ter uma ideia, a gente tem no nível estadual, só que aí chega aqui nos níveis municipal. No nível municipal é uma cidade ou outra que tem. Então, quando o Rio Preto se aprovar, e eu acredito que irá aprovar essa lei, Rio Preto sai na frente como referência para uma cidade que se preocupa, né? Nesse caso, tem uma discussão um pouco diferente da questão do ensino, porque aqui a gente não está discutindo a permanência, porque no ensino tem a entrada e a permanência. Aqui, a entrada já meio que garante a permanência e a mudança do cenário futuro. Sim. E falando em conquista, também temos aí a Casa Afro. Eu queria que você falasse um pouquinho em que pé que anda, a importância dessa conquista para vocês. Muito boa também a Casa Afro. Também veio de diálogo político, né? A atuação do Conselho junto com a Secretaria da Mulher, da Igualdade Racial, eu gosto de dizer, que o nome é grande, mas tem igualdade racial no meio, então vou tratar a Secretaria da Igualdade Racial junto ao governo do Estado, né? Nosso parceiro Ivan Lima estava lá no Centro de Cuidado naquele tempo, e vai servir muito para a gente poder
tanto ter um lugar para que o Conselho faça a sua política pública, para que receba a população, que se possa fazer palestra de empregabilidade, que se possa fazer acompanhamento psicológico e jurídico, que se possa ter lazer, que se possa ter formação na área do emprego, né? Na verdade, eu vejo a Casa Afro como a porta de entrada para que a gente desenvolva as políticas. Ela não vem com um pacote de política dentro determinado. Ela sim vem como assim, olha, existe até uma estrutura física para se tratar de igualdade racial. Então é hora da gente ocupar ela com funcionários, ocupar ela com estrutura e equipar ela com política pública e ações afirmativas. Tem uma previsão de quando ela começa a funcionar? Ela era para estar pronta em julho. Aí passou para agosto e agora, infelizmente, a previsão é dezembro, que já está fora desse meu mandato. Mas, de toda forma, é uma coisa fixa que fica para o próximo mandato de outros conselhos e para a população de Rio Preto, no geral. Com certeza. E neste mês a gente lembrou os 10 anos de morte do ativista Aristides dos Santos e que existe aí, então, o troféu Fidelidade Aristides dos Santos para homenagear os membros da comunidade negra que se destacam nessa luta antirracista. Fala um pouquinho para a gente desse prêmio. Homenagear as pessoas é sempre importante. A gente tem uma cultura muito, no Brasil, de se homenagear pessoas que já se foram. E isso é muito válido. Só que, assim, para pessoas negras já é pouco que se homenageiam as que se foram. E as que estão vivas, menos ainda. E a gente tem, nesses 2 biênios de conselho, primado muito por homenagear essas pessoas que ainda estão ativas. Lógico, fizemos a justiça também a pessoas que já se foram, mas as pessoas que estão ativas porque é um incentivo para que elas continuem agindo, para que elas continuem fazendo política pública, porque muitas vezes é de graça, muitas vezes é voluntário. E essa pessoa não pode desanimar, ela tem que estar ali sendo reconhecida. Se não todas as vezes, né? Uma coisa que a pessoa toma para a vida dela, né? Exatamente. Então, assim, é o mínimo que a gente tem para fazer reconhecer. E, às vezes, para um ente, para um órgão, homenagear é algo pequeno, mas para a pessoa que recebe, para a família, para o círculo que aquela pessoa vive, é algo muito grandioso. E é bom que leve o nome do senhor Aristides dos Santos, né, que sempre foi referência, inclusive o presidente de honra do Conselho Municipal Afro, sempre foi referência para nós em questão de ativismo e questão também de parcimônia, né? Que é também uma tônica que o Conselho buscou trazer. Vamos brigar sério, mas vamos brigar de maneira educada e todo mundo, assim, eu acho que todo mundo, no final das contas, quer superar o racismo. Muitas vezes as pessoas não sabem como ou acham que já é suficiente. E o Conselho, assim como o senhor Aristides, está aí para mostrar que não, peraí, vamos conversar mais um pouquinho. Vamos mostrar que dá para aproveitar o que a gente já tem para melhorar um pouquinho. Então, eu acho que é isso. Essas premiações são importantes, valorosas, e é bom ver que cada vez mais pessoas que a gente conhece próximas, pessoas que estão aqui no dia a dia da igualdade racial, estão recebendo, sendo contempladas com elas. Joia, muito obrigada, Daroca. Eu te agradeço a disponibilidade de vir até aqui conversar com a gente. Se você quiser deixar um recado para quem está assistindo. Eu que agradeço, Ariana. Bom, o Conselho Afro permanece. Em breve nós teremos a eleição do Conselho Municipal Afro, provavelmente aqui no final de agosto. E estamos preparando também o Fórum Municipal de Igualdade Racial. A gente conta com o acompanhamento de todos vocês e que o Conselho Afro na próxima gestão seja uma gestão forte, assim como foi nesses últimos tempos, e participativa. Muito obrigada, Daroca. E a Secretaria do Meio Ambiente promoveu um treinamento para podadores de árvores. A TV Câmara acompanhou. A Secretaria de Meio Ambiente de Rio Preto reuniu podadores de árvore para esclarecer dúvidas sobre o que é permitido ao fazer a poda arbórea. Podadores estão em pé de guerra com as regras da Secretaria, que passou a fiscalizar com maior rigor não só a poda drástica, que é proibida, mas também a redução de copas, poda sem autorização e até o desenho das árvores, como quadrado ou redondo. Durante o encontro no bairro Anchieta, a Secretaria demonstrou na prática o que é permitido de acordo com as normas em vigor. Então aqui a gente está fazendo um bate-papo com os podadores, fazendo aqui um estudo de caso, acompanhando, né, um modelo de uma poda. E aqui a gente está discutindo a questão de uma poda de adequação, né, de uma poda aqui já de algumas árvores que já estão implantadas, árvores que têm um potencial de atingir grande porte, mas que estão plantadas embaixo da fiação. Então, nesse momento, a gente está aqui discutindo como que a gente pode fazer esse trabalho. Após a reunião, podadores consideram ter chegado a um bom termo com a fiscalização e as regras do meio ambiente. No caso do nosso amigo Rotary que estava falando, que não pode ter árvore quadrada nem redonda. Mas com as próprias palavras dele, ele falou que desse jeito pode. Mas esse jeito que eu fiz aqui é quadrada.
É redonda, é o padrão. Todo mundo que está aqui, ó, poda a árvore desse jeito. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto e é isso, é conscientizar para que a gente possa trabalhar sem medo, levar o nosso sustento como profissionais. Vereadores que intermediaram o encontro consideram que houve consenso entre o meio ambiente e podadores e defenderam o direito dos trabalhadores. Eu acho que esse momento é importante para trazer tranquilidade para os trabalhadores. A gente entende que a natureza ela tem que ser preservada, ótimo. Mas numas árvores que nem está nesse sentido aqui, não traz nenhum prejuízo para a natureza. Traz segurança para os moradores. A rua ela está livre, tem iluminação tranquila, então é isso que eles querem. Existe uma implicância aí do dia para a noite, né, com essa categoria. Só começou a implicar aí e querer proibir, querer colocar regras, sendo que eles, com muita responsabilidade, cuidam bem, olha só. Tá podadinho, certinho, é o que vem fazendo. A Polícia Ambiental, que mantém convênio com a Prefeitura para a fiscalização, participou do encontro e explicou os critérios levados em consideração na hora de notificar as irregularidades. Toda poda drástica ou supressão não autorizada ou supressão em desacordo com o que foi autorizado, nós registramos nosso boletim de ocorrência e encaminhamos para o setor da Prefeitura a analisar e tomar as medidas administrativas previstas. Aqui a gente tem um exemplo claro de uma poda drástica, né, Tenente? Já aqui, a Polícia Ambiental tem alguma objeção em relação a esse tipo de corte, o quadradinho, redondinho que eles falam? Tá. Conforme foi falado, inclusive, aí pelo pessoal da Prefeitura, né, é uma poda de condução que foi feita aqui de uma forma não drástica, né, de uma forma que seria correta de ser aplicado pela pessoa que executa o serviço ou até mesmo pelo próprio morador. O PROCON promoveu um curso para as unidades de Rio Preto e região no plenário da Câmara. A Fundação PROCON de São Paulo reuniu na Câmara de Rio Preto PROCONs de toda a região para curso de reciclagem e atualização das novas regras do Código de Defesa do Consumidor. O curso foi ministrado por técnicos e assessores da Fundação PROCON São Paulo. Esse evento é um evento promovido pela Fundação PROCON São Paulo, a gente está fazendo em todas as regiões do estado e o objetivo é reciclar os PROCONs municipais para o trabalho no PROCON, né? Então, frente às atualizações que o Código de Defesa do Consumidor teve em 2021, a gente está trazendo esse trabalho para eles fazerem documentos melhores, documentos mais elaborados. Então, hoje a gente tem aqui 48 participantes de PROCONs da região e a gente leva isso para o estado. O objetivo é capacitar quanto mais funcionário melhor, para que eles tenham aí condições técnicas melhores de atender o consumidor no dia a dia. Um dos temas abordados é o empréstimo consignado, que hoje responde por 80% das reclamações no PROCON. Essa parte do consignado a gente aborda aqui na oficina, no sentido de fazer a parte da prevenção, né, no sentido de atender aquele consumidor e ver o que é que a gente consegue fazer junto aos fornecedores para prevenir uma situação de endividamento, de superendividamento. Quando ele já está numa situação de superendividamento, a gente tem na Fundação um núcleo de tratamento do superendividado. E aí uma outra fase do trabalho, na qual ele se cadastra pelo site e tem um outro tipo de atendimento. Mas o que os PROCONs municipais fazem é a parte da prevenção. Então, quanto mais gente a gente conseguir tirar, né, tratar na fase da prevenção, menos superendividados a gente vai ter nessa segunda fase. Agora o Panorama TVC destaca as vagas ofertadas pelo Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 837 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 81 vagas para vendedor, há 49 postos para atendente, 47 vagas para estágio e 45 postos de auxiliar de limpeza. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br, no menu que fica na lateral do portal. Basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br/Balcão Empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 3211 4950. E o Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto.
Todas as informações do Legislativo riopretense você encontra no nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. TV Câmara, o canal do Legislativo.